Bem, nós pretendemos agora fazer a nossa réplica ao nosso queridíssimo irmão Mariano Saltício. O assunto é Isaías 45:7, Javé criou o diabo. Então, ele contestou o meu vídeo, o meu short, e agora eu vou fazer a réplica ao vídeo dele. Vamos então ver. Réplica a Mariano Saltício. Deus criou o mal? O que a Bíblia diz? Deus criou o mal em Isaías 45:7. Eu tenho aqui o livro no original. Tá? Nós temos aqui o original. Tá? Vou mostrar para vocês. Então, aqui está o original. Livro de Isaías. Está em hebraico. Vamos procurar aqui 45:7. Tá? Isaías 45. Ó, Isaías 45, capítulo 7. Está aqui, ó. Ra, o diabo. Ra, tá vendo, ó? Isso é um R, isso aqui é um Ain. Então, um R e um Ain. Ra é o mal ou maligno. Tá aqui no original hebraico, meu querido Mariano Saltício, ó. Tá aqui, coloquei embaixo, tá bom? Tem duas letrinhas só. A primeira é essa aqui, um R. Essa é um Ain. Resh, Ain. Ra é o mal, o maligno. Nem a desgraça, nem a calamidade, nem coisa nenhuma. Tá bom? Então, aqui nós temos a prova contundente. No original. Agora, vamos à sequência. Então, ele nega Isaías. Nós temos também aqui em português. Então, vamos ver como é que fica Isaías em português. O profeta Isaías, então, está em português. Aqui está. Agora, para quem quiser em português, ali eu mostrei em hebraico, mas para quem quiser em português, não tem problema. Nós temos aqui, ó, Isaías, tá vendo? Mesma coisa, 45:7. Não vamos voltar ao versículo, capítulo, porque seria perder tempo. Estou com pouco tempo. Mas mostramos no original hebraico. Então, está aqui. Tanto em português, quanto no hebraico. Eu mostrei no hebraico original. Agora vamos então continuar. Deus diz, eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Senhor aqui é Javé. Tá? Fizeram uma safadeza. Então, aceitamos essa verdade como sendo inegável. E agora, como devemos entendê-la? Mariano Saltício diz que não é. Não pode ser entendido que Deus criou o diabo, porque em Deus não há mal. Bom, a afirmação que nega a possibilidade de Deus criar o mal se encontra primeiro na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 13. Vamos entrar em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Então, vamos ver aqui onde é que está Tiago, versículo 1, capítulo 13. Vamos aqui. Então, aqui nós temos, ó, Epístola de Tiago. Deixa eu fazer aqui mais visível. Ó, Epístola de Tiago. Tá bom? Capítulo 1, versículo 13. O que é que ele diz? Capítulo 1, versículo 13. Ele diz, ao ser submetido à provação e tentado, ninguém diga, Deus é que me tenta, porque Deus não pode ser tentado para o mal e ele não tenta ninguém. Não é verdade? Não é verdade. Por que não é verdade? Vou mostrar para vocês. Então, vamos repetir aqui. O nosso texto diz, quando alguém for tentado, isso não é verdade. Judas aqui, Tiago aqui, pisou na bola. Jamais alguém poderá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ora, se existe o mal, então o homem é tentado pelo mal. Aqui diz, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. Logo, o mal existe. E se Deus é o criador de tudo, ele é o criador do mal. Já temos aqui a resposta. E a ninguém tenta. Então, para ser tentado pelo mal, tem que haver o mal. E Deus não é tentado pelo mal. Teria que haver o mal. Portanto, Tiago 1,13, acabamos de ver. Sendo Deus, quando alguém diz,
foi tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Ora, sendo Deus o Criador de todas as coisas, inclusive do mal, Ezequiel 45:7, a lógica nos obriga a aceitar que Deus criou o mal, pois a tentação é o mal. A contradição é flagrante, pois Ele é o Criador de todas as coisas. Então, as visíveis e as invisíveis, diz o credo. Então, em Pedro, nós temos então, aliás, em Tiago ainda. 14, a continuação. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, desde que além do mal, o mal inclui a concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. O pecado sendo consumado, gera a morte. Tiago 1,14. É a continuidade. Então, é besteira mostrar. Mostramos já aqui, então, já mostramos Tiago, e já mostramos então que, sem dúvida nenhuma, né, ele vai falar no capítulo 12 uma coisa, e no capítulo 13 vai continuar. Ele vai dizer, cada um é tentado pela sua própria concupiscência, com sua própria. Nada existe não ser criado por Deus. Então não tem nada próprio, assim é ser criador do mal, que o atrai e alicia. Logo, se a concupiscência é que vai te atrair e aliciar, então ela foi criada por Deus. Depois, a concupiscência tendo concebido, então ela pariu, né, o pecado. Por sua vez, o pecado amortecido gera morte. Não tem como sair. Mariano, não tem como sair. Então, se a concupiscência existe, Deus a criou. Ela atrai o ser humano, então ela é um ser, é um ente. E se ela atrai o ser humano é, é, recebe a malignidade da concupiscência, que é a luxúria, dá à luz o pecado. E assim o pecado sendo consumado leva à morte. Ora, tudo que existe foi criado. Logo, a concupiscência existe. Portanto, foi criada. Está aí um silogismo fácil. A concupiscência existe, portanto, foi criada. Mas temos agora mais. Na primeira carta de Pedro 1:6. Ele vai continuar. Vamos procurar então Pedro aqui. Carta de Pedro. Vimos a de Tiago, né? Agora vamos ver de Pedro, tá? Tiago nós já vimos. Agora vamos ver de Pedro. Judas, Apocalipse. Então Pedro é antes. Timóteo. Tá difícil de encontrar. Atos. Hebreus, Tiago, Pedro. Encontrei. Então aqui está a primeira epístola de Pedro. Para quem quiser tirar limpo, por sua razão não de besteira não, viu, Mariana? Está aqui, ó. Primeira epístola de Pedro. Está vendo? Primeira epístola de Pedro. Então está aqui, né, o versículo onde Pedro diz também que nós somos tentados. Então, se somos tentados, então nós temos que, se somos tentados é porque a tentação existe. Então, na primeira de Pedro, ele diz, portanto, capítulo 1, versículo 6. Já passei, então. 1:6. Já aqui no começo mesmo, viu? Nesta verdade, alegrai-vos, mesmo considerando que agora, e por algum tempo ainda, tenha sido afligido por excesso de provação, afligido por toda a provação, afligido por toda a provação. Logo somos provados. Se somos provados, então Deus quer. Deus quer que sejam provados. Paulo vai dizer, Deus quer que sejam provados. Paulo vai afirmar isso. Assim acontecerá, para que a sinceridade da vossa fé seja testada. Olha, se somos provados, é porque Deus quer, Deus permite. Deus, portanto, criou a provação, a tentação, para que nós, vencendo a tentação, possamos mostrar a nossa fé. Está aqui, mas eu já li. Então, é 1:6. 1:6. Então, vamos ler aqui.
Por isso, exultai, embora sofrendo um pouco por hora, se necessário diversas provações, para que a genuidade da vossa fé, muito mais estimável do que ouro puro, apesar de efêmero, seja digna de louvor e glória e honra. Pronto. Então está aqui, em Tiago e em Pedro. Então, se existe a aprovação é a tentação. Somos tentados por quem? Pelo diabo. Então Deus permite que sejamos tentados pelo diabo. Não só permite. Paulo diz, Deus quer que nós sejamos provados. Então ele não só permite, ele quer. Porque a aprovação produz a perseverança. E a perseverança acrisolada nos aperfeiçoa a fé. Portanto, Mariana, está aí, ó. Tá? Então, Deus criou a aprovação, que é exatamente a tentação, e a tentação vai testar nossa fé. Mas somos tentados. Por quem? Pelo diabo. Não há como fugir, Mariano. A lógica do raciocínio que Deus criou a aprovação e a concupiscência, as quais, dependendo da nossa escolha, aí depende de nós. Mas o ente está ali. Ele nos tenta, ele nos atrai. Portanto, não tem como você tirar isso da Escritura. Está escrito. Agora, a nossa escolha, o livre-arbítrio, pode nos levar a pecar, ou nós podemos, então, resistir ao pecado. Mas isso é atestado pela regra da nossa fé, chamada símbolo apostólico ou credo niceno-constantinopolitano, que diz: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Portanto, Criador do céu e da terra e de todas as coisas, Mariano. As visíveis e as invisíveis. As visíveis nós vemos. A tentação nós não vemos, é uma situação. Portanto, é invisível. A aprovação é uma situação. Portanto, é invisível. Mas está explícito. Então, Criador de todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Isso foi concebido pela igreja, foi deduzido do livro de São Tomás de Aquino, que está aqui. Então, nós vamos mostrar o Doutor Universal, né? Tradução não sei, volume 1, mas não é só 1. A tradução, bom, não sei quem foi traduzido. Aqui é um português, a tradução é em português. Tomás de Aquino, tradução de Alexandre Correia. Está aqui, ó, Suma Teológica, tradução de Alexandre Correia. Tá bom? Então, aqui, ó, Tomás de Aquino, Suma Teológica, primeira parte, né? Questões 1 a 49, segunda edição. E aqui está, tradução de Alexandre Correia. Alexandre Correia, tá aqui, ó, em português, tá? Organizado e dirigido por Rovírio Costa e Luiz Alberto de Boni, com a edição de 1980. Escola Superior de Teologia São Lourenço de Brindes, Universidade de Caxias do Sul e Juarez Surina, editora. Pronto. Então, Mariano, aqui está. O Doutor Universal. Então, Tomás de Aquino. Baseado nele, fizemos a regra de fé, o credo, chamado símbolo apostólico. Então, vai contrariar ele. A igreja considera Tomás de Aquino como sendo o máximo em teologia. Então, vai contradizer ele. A última palavra é dada pela nossa escolha. Contudo, ambas pré-existem. Então, tanto existe a nossa escolha, quanto existe a concupiscência, que é a luxúria, quanto existe a tentação. Logo, foram criados por Deus, Criador das coisas visíveis e das invisíveis, segundo a regra de fé, ou o símbolo apostólico, niceno-constantinopolitano. Então, outro livro vai corroborar essa acessão. É o Salmo 66. Aqui nós temos o livro dos Salmos. Eu gosto muito desse livro. Ele é o meu manual de Salmos. Então, no livro dos Salmos, Salmos, a oração do povo de Deus, 66:10. Então, aqui, ó, Salmos, a oração do povo de Deus, 66:10. Vou ler, tá? Vou ler. Mostrar a vocês que no Antigo Testamento já tem. Então, está aqui, ó, Salmos, a oração do povo de Deus. Tá bom? Então, vamos ao 66:10, está marcado aqui, ó. Salmo 66:10.
Salmo 66. Mariano, eu não brinco em serviço, tá? Salmo 66, 10. O que é que diz? Diz assim, olha. Sim, ó Deus, tu nos provaste. Então diz, Deus não tenta ninguém? Tenta. Porque aqui o salmista diz, Davi ou Coré não diz, tu nos provaste. Então é ele próprio. Aqui o salmista vai além, não é o diabo, é ele próprio. Nos refinaste com refina prata. Fizeste-nos cair na rede, puseste um peso em nossas costas. Pronto. Então, passamos pelo fogo e pela água, mas fizesse retornar o fogo. Então, aqui está claro, ó, é o próprio Deus. É Salmo 66, versículo 10. Sim, ó Deus, tu, o salmista diz tu, não é o diabo agora é o próprio Deus, nos provaste, você nos tentaste, para nos refinar como você na prata. Mariano, antes de me contestar, conte até 10. Conte até 10, tá bom? Senão você vai levar na cabeça. Agora vamos continuar. Mais adiante iremos na carta aos Romanos. Aqui São Paulo, Romanos 19 e 20. Vamos ao Epístola de São Paulo aos Romanos. Vamos ver aqui no Novo Testamento, acho que é a segunda carta. Segunda carta de Paulo aos Romanos. Então, temos a de Pedro. Agora nós temos Judas, João, Apocalipse. Então, Romanos é antes. Tessalonicenses, Coríntios, Gálatas, Romanos. Então, aqui então nós temos. Romano está marcado. Aqui está a epístola de Paulo aos Romanos. Aos Romanos, capítulo 8, versículo 19. Então, vamos mostrar claramente. Vamos mostrar claramente. Ó, epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. Acho que foi. Versículo 9, deixa eu conferir. Capítulo 8, versículos 19 e 20. Então, vamos lá. A epístola de Paulo, ou carta aos Romanos, capítulo 18 e 19. Então, vamos ver aqui o que ele diz. 18, estou no 2 aqui. Está marcado. Capítulo 18, não. Tá, vou ter que procurar. Está no 2 ainda. Então, vamos lá. A ciência. 18 e 19. Então, aqui nós já estamos no capítulo 9, 11, 13, está perto, 14, 15, então, 16, ué, como é que aqui eu coloquei? Capítulo 8, meu Deus do céu, capítulo 8, versículo 19, capítulo 8, então está aqui, capítulo 8, vamos voltar de novo a câmera, vamos voltar a câmera, então, Romanos, capítulo 8, está aqui, ó, capítulo 8, versículo 19. Vamos ler? Versículo 19. O que é que ele diz? Ele diz assim, ó. Portanto, toda a criação, todas as criaturas, espera ansiosamente a revelação do Filho de Deus. Geme, ele diz, geme, com gemidos inefáveis. De fato, a criação foi submetida ao mal, à corrupção, não por sua inclinação, mas por vontade daquele que a submeteu. Resta, porém, a esperança de que a própria criação será libertada da escravidão da corrupção. Então, nós somos escravos do diabo, ou de Deus, porque ali diz que ele nos tenta. O Salmo 66 diz que ele nos tenta. Em outro lugar diz que ele nos prova, ou permite que nós sejamos provados. Aqui, então, está capítulo 8, versículo 10. Desculpa, 29. Então, Mariano, eu sinto muito. Não tem como você sair. Então, aqui está a carta de Paulo aos Romanos.
Está aqui, Mariano, tá? Então, eu li a Bíblia 3 vezes, toda, inteira. Você tem muita literatura, né? Mas, vamos dizer assim, erudição não quer dizer discernimento. Então, uma coisa é erudição, outra coisa é discernimento, tá? Você tem muita erudição, mas não tem discernimento. Eu sinto muito, mas tem que dizer a verdade para você, tá bom? Erudição, você tem. Lê muito. Eu não leio tanto quanto você. Mas não tem discernimento. Então, sem discernimento, você não consegue saber a verdade. Então, Romanos 8, 19 e 20. Vou reler. Porque a criação está sujeita à corrupção, não por sua vontade, mas por aquele que a sujeitou, portanto, o diabo. Em Isaías 45, 7. Esperando que seja, né? Supondo que não seja Deus. Na esperança de que também a própria criação será libertada da servidão da corrupção. A servidão da corrupção. Então nós somos servos daquele que corrompe, não por nossa vontade, mas pela vontade daquele que criou a vaidade e a corrupção. Então, ele tinha uma vontade que Deus aceitou. Somos, portanto, servos do diabo, pois Deus nos corrompe e Deus permite. Não tem como sair. Agora vamos ao seguinte, Evangelho de Mateus, Mateus 10. E não tem mais os que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Então, o diabo. Então agora vamos ao Evangelho de São Mateus. É o primeiro Evangelho, né? São Mateus é o primeiro Evangelho. Então, aqui está, Evangelho segundo São Mateus. Está, portanto, capítulo 10, 28. Capítulo 10, 28. Mateus, Evangelho segundo São Mateus. Está aqui, ó. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, versículo 28. Vamos à sala, capítulo 10, versículo 28. Então, vamos lá. Espera um pouquinho. 6, 8, 9, 10, versículo 28. Então, 10 está aqui, ó. Está aqui em cima. Está vendo, ó? Capítulo 10, versículo 28. Então, vamos ver o que é que diz. Já li ali, mas vou ler aqui. Então, 28. Então, versículo 28. Então, versículo 10 e no capítulo 10, versículo 28. Deixa eu ver se é mesmo 28, tá? Deixa eu ver, deixa eu conferir aqui. Mateus 10, versículo 28. Exatamente. Então, versículo 28. 16, 28. 28, 29. Então, não há discípulo superior ao mestre, nem servo superior ao seu Senhor. Ou seja, nós somos servos do diabo. Então, nós não somos discípulos de Cristo. Na verdade, dizemos que somos, mas não somos, porque cedemos à tentação. O 28 exatamente, estando bem claro, ele diz, portanto, não tem mais a Beelzebul, porque não há nada encoberto, não possa tornar-se conhecido. Nihil revelator, quod nihil occultum, quod non revelator, em latim. Não há nada de oculto, não seja revelado. Então, o que eu vos digo nas trevas, dizei em plena luz. Não tem mais que matar o corpo, mas não pode matar a alma. Isso é a passagem. Temei antes aquele que pode mandar para a perdição a alma e o corpo na guiana de fogo. Pronto. Não se vendem duas avezinhas por 1 centavo, contudo, nenhuma delas cairá por terra sem permissão de vosso Pai Celeste. Quanto a vós, até os cabelos das cabeças estão contados. Então, ó, perdi todos. Então, ele deixou que o diabo levasse todos os cabelos na cabeça. E quando um pássaro é atingido por um caçador e cai, então Deus permite. Então, ele permite a ação do diabo. Se ele permite, é honesta. Se ele é honesta, ele também é cúmplice. Então, assim nós estamos provando.
é inequívoco, portanto. Vou repetir, então. Não se vendem 2 pássaros por um centavo de cobre, mesmo assim, nenhum deles cai à sua terra sem a permissão do vosso Pai. Então ele conesta, ele é cúmplice, e por quanto aos muitos cabelos da vossa cabeça, estão todos contados. Então, ó, tô careca. É inequívoco que Deus permite o mal, a ação do diabo, que ele mesmo criou, em Isaías 55:7. Essa é a conclusão irrefutável. Sinto muito, Ariano Sutício. Então, está aqui, né? Então, não tem como. Deus é o criador de todas as coisas, ele criou o diabo, ele criou a corrupção, ele nos tenta, ou permite, o Salmo diz que ele nos tenta. E a carta de Pedro diz que o diabo nos tenta. Que a criação toda espera ansiosamente, com gemidos inefáveis, a libertação gloriosa do Filho de Deus. Pronto, terminamos assim, então, com uma prova irrefutável. Ele criou o mal, em Isaías 45:7, voltamos ao nosso livro, né? Vamos voltar ao nosso livro, né? Em hebraico, eu tenho a edição original, portanto, a Bíblia hebraica, Isaías, está marcado aqui 45:7. Vou terminar com isso. A citação está aqui, ó. Página 45, de novo, tá? Vou mostrar, vou terminar com ela. Isaías 45, 7. Aqui está em hebraico. Então, 7. Aqui está a palavra. Ra. Ra. Então, essa palavrinha aqui, vou marcar aqui a linha, para ficar só ela. Pronto. Nesta linha aqui em cima, tem uma palavra marcada. Essa palavra marcada tem só 2 letrinhas. 2 letrinhas em hebraico. Ó, eu sei hebraico, as letras em hebraico. Então nós temos aqui, ó, um resh e um ain. O resh é o nosso re e o ain é o nosso a alongado. Então é ra-a. Aqui, ó. Então está aqui, ó. O resh primeiro e o ain segundo. Ra é o mal, o maligno, o diabo, Satanás. Pronto, está aqui sem dúvida nenhuma, no original hebraico, o livro é todo em hebraico, tá? Não tem nenhuma parte em português. Isaías 45:7, no original hebraico. Pronto, então terminamos aos 27 minutos, indubitavelmente, Mariano, quando eu te disse, quando você me contestar, você pensa 2 vezes. Tá bom? Pensa 2 vezes, ou conte até 10, como diz Roberto Carlos. Mas foi uma boa dica para poder mostrar a você. Você tem erudição, você é um intelectual de estirpe, mas não tem discernimento. Né? Você não consegue interpretar corretamente as coisas, porque não conhece as regras. Peshat, Remes, Darash e Sode. São 4 regras de interpretação. Peshat, literal. Remes, que é o moral. Darash, alegórico. E Sode, o segredo. Você não conhece o segredo. Então você diz que conhece o segredo, qual segredo conhece? Nenhum. Tá? Porque o segredo, você diz no seu vídeo, contestando o meu short, que eu errei. Eu conheço o segredo. Eu conheço o Sode, a 4ª interpretação. A última. Pronto. Provei? Considero que sim. Até a próxima. Agradeço muito por você ter feito a contestação, porque assim me permite mostrar que erudição é literatice. Literatice é cumulativa, é quantitativa. Tem que sair da quantidade para a qualidade. A doutora Susan Greenfield diz que isso é um salto quântico, na primeira conferência de Tucson, no Arizona, de neurocirurgistas. É um salto qualitativo. Portanto, você sai da quantidade para a qualidade. Assim, uma neurocirurgista, doutora Susan Greenfield, disse que não adianta você ler, você tem que saber interpretar, tá? Então, se não sabe interpretar, não adianta nada ler. Ou seja, fica na literatice e você jamais chegará à sabedoria. Até a próxima.